E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha quem voltou depois de muito tempo. Eu precisava tirar esse tempinho pra mim, que, como vocês sabem, muita coisa aconteceu na minha vida e eu precisava organizar as coisas para poder conseguir voltar aqui com vocês e a gente conversar de novo e tudo. Enfim, pelo título do vídeo, vocês sabem que eu vim aqui falar sobre um ano de luto, porque agora já faz um ano que o meu marido faleceu. E eu vim contar pra vocês como estão as coisas, como tá a nossa vida. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu já quero dar um recadinho, que é pra pessoa que tá assistindo esse vídeo. Se você que tá assistindo esse vídeo tá enlutado, perdeu um marido, né, ou a sua esposa, ou o seu cônjuge, enfim, tiver precisando de ajuda, quiser conversar, eu tenho um grupo no WhatsApp que é Apoio a Viúvas e Viúvos em Luto, tá? Então, quem quiser entrar nesse grupo, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês. Entre em contato lá comigo, que eu mando o link, e aí você entra lá nesse nosso grupo, que hoje nós viramos uma grande família, todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda, e é um grupo muito legal. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Bom, enfim, o que dizer um ano depois de tudo que aconteceu? Eu acho que é inevitável dizer pra vocês que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu acho que ninguém que passa por esse tipo de situação continua sendo a mesma pessoa depois de tudo, sabe? E quando eu digo tudo, é porque não é só a morte em si. Quando aquela pessoa morre, eu tô falando no sentido da minha história, do que aconteceu comigo. Eu perdi o meu marido, o meu cônjuge. Então, quando você perde uma pessoa tão próxima do seu convívio, aquela pessoa que dividia as tarefas com você, que dividia uma vida com você, é inevitável que você não mude. Hoje a minha vida é completamente diferente e eu sou uma pessoa completamente diferente, principalmente no que se diz respeito à vida. Hoje a minha visão da vida é completamente diferente. Eu tento viver o máximo que eu posso e isso é bem difícil pra mim, porque eu fiquei aqui com 2 filhos. Pra quem não sabe a minha história, meu marido sofreu um acidente de trike, nós temos 2 filhos. Hoje um tem 4 anos e o outro tem 2 anos, que acabou de fazer 2 anos agora, dia 9 de março. E eu tenho vivido a minha vida sozinha desde então e batalhado sozinha desde então. Sozinha eu digo no sentido de eu assumi uma responsabilidade muito grande. É óbvio que eu tenho um apoio familiar muito, muito maravilhoso. Eu tenho as minhas irmãs que eu amo muito, a Viviane, a Laís, a Vitória. Eu tenho a minha madrasta que também me apoia muito, me ajuda muito. Inclusive quero mandar um beijo pra vocês. E o meu pai, que hoje é o meu provedor financeiro, né? Que sem ele eu não sei como seria a minha vida, mas enfim, se não fosse por ele, talvez a gente não tivesse uma vida financeira tão tranquila como eu tenho hoje, sabe? Porque meu marido morreu, ele não tinha carteira assinada, então a gente não recebe pensão nem nada disso. Quanto às crianças, eu sinto que os meninos, eles falam. Claro que o casinho, que conviveu muito mais com o pai, fala muito mais dele, ele fala todos os dias do pai. Hoje ele não fala mais como se o pai estivesse aqui. Ele construiu uma ideia na cabeça dele como se o pai dele estivesse vivendo em outro planeta. Tanto que ele me pede para comprar um foguete para ele, porque ele quer entrar nesse foguete e encontrar o pai dele. Óbvio, né? Ele tem 4 anos, ele não entende o que é a morte ainda. Ele sofreu sim, ambos sofreram. O Lucas, ele emagreceu muito porque eles tinham uma rotina, né? E essa rotina foi quebrada do dia pra noite. Um dia meu filho dormiu e no outro dia o pai dele tinha desaparecido e nunca mais voltou. Então, ele, apesar dele ser muito bebezinho na época, ele tinha 11 meses, ele acabou emagrecendo muito, enfim. E eu, como mãe, eu tive que viver o meu luto e o luto dos meus filhos. Mas graças a Deus, hoje eles estão super bem, o Lucas está super bem. O casinho, então, nem se fala. Tá tudo bem com os meninos, tá tudo certo, graças a Deus eu tenho conseguido dar conta disso, sabe? Porque não é fácil. Você viver um luto não é fácil. Você ter que viver o seu luto e o luto dos seus filhos é extremamente difícil. É muito, muito, muito mais pesado.
Eu sinto que hoje eu tô com a alma mais leve, sabe? Com o coração mais tranquilo. Eu passei um ano tentando entender. Como é que eu vou explicar? Eu acho que só quem já passou por esse tipo de situação é capaz de entender o que eu tô falando. Mas quando a gente perde alguém, por mais que a gente entenda, aliás, por mais que a gente saiba que aquela pessoa morreu, é difícil de entender aquilo, de aceitar aquilo. Você continua esperando a pessoa voltar, você continua esperando a pessoa ligar, você deita na sua cama e a cama parece enorme e vazia, sabe? A casa parece vazia e é muito... Então, nesse um ano eu consegui passar por essas fases, sabe? Passar pela fase de revolta. Eu me revoltei muito com Deus no começo. Eu não entendia o que eu tinha feito, o que a minha família tinha feito para merecer perder essa pessoa, sabe? Os meus filhos perderem o pai deles e eu perder o meu marido, por que desfazer a minha família, sabe? Então, no começo eu me revoltei muito com Deus e depois eu passei por uma fase em que eu só chorava muito. Lógico que pelos meus filhos eu tinha que me conter muito, então o meu sofrimento ele era enormemente, triplamente mais difícil. Porque eu não chorava durante o dia, eu me segurava ao máximo, mas os meus filhos iam dormir, eu sentava na sala com uma garrafa de vinho e chorava. Eu perguntava para Deus por que ele tinha feito aquilo comigo e com a minha família. Mas essa fase passou, eu fiz as pazes com Deus e hoje eu sou capaz de entender que Ele... Não tem como eu falar disso sem chorar, gente, me desculpa. Mas eu sou capaz de entender que Deus é Deus e Ele sabe de tudo. Ele sabe as batalhas e para quem Ele vai dar essas batalhas, porque Ele sabe qual é o servo dele que é capaz de suportar, que é capaz de lutar essas batalhas, sabe? E eu sei que a minha história de vida tem ajudado muita gente. Então, talvez Ele tenha me escolhido para isso, talvez... Enfim, quando chega a hora da pessoa, chega a hora e não tem jeito. Talvez ele não tivesse morrido no acidente de trike, mas ele podia ter escorregado no banheiro de casa e ele ia morrer de qualquer forma, porque era a hora dele. Deus tinha chamado ele e ele tinha que ir. É assim, simplesmente é assim que funciona. E é isso, essa é a parte que é muito difícil de aceitar. Mas quando a gente aceita, quando a gente chega nesse estágio de finalmente conseguir aceitar tudo o que aconteceu, a gente finalmente consegue seguir a nossa vida. E essa é a fase que eu tô hoje, sabe? Eu consegui seguir a minha vida. Hoje nós nos mudamos pela segunda vez aqui nessa cidade que eu tô morando. Pra quem não sabe, eu moro em Boa Vista, Roraima. A gente saiu do aluguel e agora eu moro num apartamento que o meu pai cedeu pra gente morar. Então sair do aluguel enfim, todo mundo, quem saiu disso de aluguel para casa própria sabe o que é isso, né? Então hoje eu tenho o meu cantinho, em breve a gente vai ter um cenário bem legal aqui atrás. Eu recém me mudei, tem uma semana, então por isso tá bem vazio, enfim. Mas eu vou dar uma caprichada e vai ficar bem legal, a gente vai ter cenários bem lindos. Eu espero que tenha saciado um pouco a curiosidade de vocês, que tenha matado a saudade. Eu tenho recebido muitas mensagens. Gente, 1 ano que isso aconteceu e ainda assim tem muita gente que vem falar comigo, que pede pra eu voltar a gravar os vídeos, pra eu voltar aqui com vocês. Então, eu tô de volta e sim, eu pretendo não parar mais e continuar, porque eu gosto disso, eu gosto de estar aqui com vocês, eu gosto de conversar com vocês. Eu decidi que hoje o canal ele vai ter 2 assuntos principais que eu considero os mais importantes nesse momento, que é sobre o luto. Eu vou continuar falando sobre o luto, só que de formas mais específicas, sobre estágios, sobre ajuda, como você ajudar a pessoa que está enlutada e como se sente a pessoa que está de luto, sabe? Enfim, vão ter muito mais conteúdo sobre luto, sim. E, para quem estava esperando, também eu vou voltar com conteúdo sobre o jejum intermitente e o meu projeto de emagrecimento. Em breve, eu acho que logo depois de soltar esse vídeo, eu já vou soltar o vídeo do projeto de emagrecimento que eu recomecei. Eu não vou mentir pra vocês, eu já tô fazendo o jejum, eu já dei uma emagrecida bem legal, porque eu tava muito gorda, muito mesmo. E isso, ter engordado também foi um processo do luto, porque eu tentava
Eu tentava preencher o vazio que eu sentia aqui dentro, da falta que o meu marido me deixou, com comida, né? Então, tudo aquilo que eu tinha emagrecido, para quem acompanhava o meu projeto de emagrecimento aqui, eu acabei engordando tudo de novo. E hoje, até agora, eu já consegui eliminar 5 quilos. E desses 5 quilos pra frente é o que vocês vão acompanhar comigo. Eu vou tentar fazer vlogs, ou conversando mesmo, como eu sempre fazia. Mas eu vou tentar deixar vocês a par sempre de tudo e vamos firmes e fortes no projeto de emagrecimento. Quem quiser acompanhar também, eu tenho um Instagram só do projeto de emagrecimento, que é @emagrecemage. Eu também vou deixar aqui pra vocês me seguirem. Não esqueçam de dar o joinha nesse vídeo, que me ajuda muito na divulgação do canal. Eu finalmente comecei a receber um dinheirinho legal do YouTube. Ele não vem todo mês, ele vem praticamente de 3 em 3 meses. Mas ainda assim, é um dinheirinho que me ajuda, porque eu ainda tô desempregada, né? Enfim, então não esquece de dar o joinha. Beijo grande pra vocês e muito obrigada por quem ficou aqui no canal comigo todo esse tempo. Inclusive, gente, nós somos mais de 16 mil inscritos, eu não tô nem acreditando. Eu parei de gravar, eu acho que tinha 10 e agora nós somos 16 mil. Então sejam muito bem-vindos e muito obrigada por querer fazer parte da minha família, por querer estar aqui, por querer me acompanhar, por gostar do meu conteúdo e principalmente pelas palavras de carinho que eu recebo de vocês. Isso é muito importante pra mim, tá bom? Último beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!